paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 5, que tem como seu tema Vencendo a Tentação. Nosso texto para meditação se encontra em Apocalipse, capítulo 3, o verso de número 10. E diz assim a palavra: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, e o verso de número 10. O nosso texto bíblico base se encontra em Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Na nossa introdução, nós veremos algumas perguntas que responderemos ao longo da nossa lição. Em todo o mundo, as pessoas são tentadas de alguma forma. Mesmo aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, são tentados. Até o próprio Jesus foi tentado por Satanás. Então, como pode um cristão lidar de forma correta com as tentações? É possível ser tentado e não cair no pecado? Quais são as bases para que consigamos vencer as tentações? Nesta lição, veremos estas respostas, não apenas para compreender a tentação, mas também para que saibamos como nos portar nesses momentos difíceis e agradar a Deus, derrotando tanto os nossos desejos pessoais quanto a influência de Satanás. No tópico 1, o que é tentação? Definindo o termo tentação é descrita pelo dicionário como impulso íntimo para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Então, aqui nós podemos ver que a tentação pode ser originada de duas maneiras, ou pelos nossos desejos íntimos, ou nossos desejos pessoais, ou também pela influência do tentador, ou Satanás. No primeiro caso, quando nós falamos de desejos pessoais ou desejos íntimos, nós podemos classificar em desejos lícitos ou ilícitos. E quando nós falamos em desejo lícito, nós estamos falando daquilo que nos é permitido. E como exemplo, o comentarista aqui nos coloca assim: é lícito nos alimentar quando temos fome, mas não é certo comer até passar mal ou colocar a saúde em risco comendo além do necessário. Então nós vemos que um ato que nos é permitido e também é necessário, pois todos nós sabemos na necessidade que temos de nos alimentar, esse ato pode se tornar um pecado se nós não controlarmos, Se nós comemos, como aqui ele fala, comer até passar mal, se nós analisarmos corretamente, vai estar falando do pecado da gula, que é comer além daquilo que é necessário. Ou a pessoa começa a comer, não tem limite, acaba passando mal, e além de fazer mal para a sua saúde, está cometendo um pecado, ou seja, sucumbiu-se à tentação. Também tem os desejos ilícitos. E quando nós falamos de ilícito, é aquilo que não é permitido, ou seja, aquilo que é reprovado ou pela sociedade ou pela própria Bíblia. Como, por exemplo, nós podemos pegar o ato de enganar alguém, ou o ato de roubar, ou qualquer outro ato que seja condenado tanto pela Bíblia ou pela sociedade. No caso da natureza da tentação por Satanás, nós vemos que ele usa a estratégia de nos atrair para fazer algo que desagrada a Deus. E nós podemos ver que ele usa da estratégia de nos mostrar alguma vantagem naquilo que estaremos fazendo, mas que, se formos analisarmos, vai nos distanciar de Deus. E como exemplo, nós podemos pegar o caso de Adão e Eva,
onde o inimigo atraiu o desejo deles cometerem aquele pecado. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, o verso de número 6 e 7, onde nós vamos ver como ele tem esse poder de nos atrair para possamos fazer algo que desagrada a Deus. Gênesis capítulo 3, o verso de número 6 e 7. Vai nos dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então nós vemos que o inimigo, quando ele vai provocar alguma tentação em nós, ele vem sempre tentando nos atrair, mostrando alguma vantagem naquele momento. Pois quando nós vemos o caso de Adão e Eva, nós vemos que ele usou de estratégia, mostrando para eles que eles teriam alguma vantagem, né, que eles seriam como Deus. E então eles acabaram se sucumbindo àquela tentação. Mas também nós vemos o caso de Jesus, que não se sucumbiu à tentação. Por mais que o inimigo tentou, né, enganar Jesus, Jesus se mostrou firme, como nós podemos ver em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, quando nós vemos o episódio de que Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E em momento algum, Jesus deixou-se sucumbir pela tentação. No tópico 1.2, vai dizer assim: tentação não é o pecado. Há pessoas que acreditam que a tentação é o pecado. Na verdade, a tentação não é o pecado, mas sua porta, uma oportunidade para a prática do pecado. Quando nós olhamos o exemplo que nós mencionamos no tópico anterior de Adão e Eva, nós vimos que Satanás, né, induziu, atraiu aquele casal ao erro, proporcionando a tentação. Mas se nós olharmos, nós vamos ver que a tentação em si não foi o pecado, e sim a partir do momento que eles se sucumbiram a ela, pois eles desrespeitaram, descumpriram uma ordenança que o Senhor tinha feito a eles. Então, a partir do momento que eles desobedeceram, é que eles cometeram o pecado, e não a tentação em si. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 2, o verso de número 16 e 17, que vai falar sobre a ordenança que Deus tinha feito àquele casal. E vai dizer assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos que Deus tinha ordenado aquele casal que não comesse daquele fruto. Mas nós vemos como o inimigo agiu, fazendo que eles cobiçassem aquele fruto, como nós podemos ver em Gênesis 3, capítulo 3, os versos 6 e 7, que nós lemos no tópico anterior, onde ele mostra que a árvore era cobiçosa, vistosa, né? Mostrando a mulher, como diz lá, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então, quer dizer, ele induziu aquela mulher a ver
algo, né, maravilhoso que fizesse com que ela sucumbisse à tentação. Mas, se por um lado essa história nos ensina como o pecado entrou no mundo, também nos adverte que não precisamos cair em pecado. Ou seja, mesmo sendo tentado, não podemos nos deixar levar pelo pecado. Como nós vimos no exemplo também que falamos no tópico anterior, no exemplo de Jesus, quando Jesus foi levado, né, para o deserto e ali foi tentado. Nós vemos que em todos os momentos Satanás tentou Jesus, mas Jesus não se deixou levar pela tentação, nos dando uma lição, nos dando a receita de como enfrentar essas dificuldades, essas tentações feitas pelos nossos inimigos, né? Que é a palavra de Deus, pois a própria palavra nos ensina como resistir à tentação. No tópico 1.3 vai nos dizer assim: pessoas santas também são tentadas. O fato de termos aceitado a Jesus como nosso Salvador não nos isenta de ser tentados por Satanás, quanto por nossas propensões, tanto por Satanás quanto por nossas propensões carnais. Então nós vemos ao longo da Santa Escritura que muitos homens e mulheres de Deus, né, pessoas usadas por Deus, foram tentados e acabaram se sucumbindo a essa tentação. Como nós podemos ver, né, também, vimos o caso de Adão e Eva, nós também vemos o caso de Sara, quando ela tentou, né, foi tentada a ceder a sua serva para o seu esposo, né, para gerar um filho, o que era costume naquela época, mas não aprovado por Deus. Também vemos o caso de Sansão, quando foi tentado por Dalila, né, para que ele contasse o segredo da sua força, né? Também o caso de Jacó, quando foi tentado para roubar a primogenitura do seu irmão. E também o caso de Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, mas que também foi tentado, além de cometer aquele adultério, também planejou o assassinato. Então nós vemos que, por mais que sejamos santos, né, nós não estamos isentos da tentação, assim como vários personagens bíblicos, né, vários homens e mulheres usados por Deus, acabaram sendo também tentados. No tópico 2 vai nos dizer assim: lidando com nossos impulsos. 2.1. Deus tenta alguma pessoa? Essa pergunta é respondida por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Isso nós podemos ver em Tiago, capítulo 1, os versos 13 e 14. Tiago 1, os versos 13 e 14. Vai dizer assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o que originou a tentação? Tiago nos diz que as pessoas são tentadas quando atraídas ou ludibriadas pelos seus próprios desejos, ou nossos desejos, quando não sujeitos ao controle do Espírito Santo, podem ser a fonte da tentação e suficientes para nos fazer pecar. Então, nós vemos aqui Tiago falando que os nossos próprios desejos, né, nos levam a pecar. Os nossos próprios desejos é a forma de tentação, quando eles não são sujeitos à vontade do Espírito Santo.
né? Quando, aqui mesmo falo, quando não são sujeitos ao controle do Espírito Santo. Por isso, quando nós alimentamos o nosso espírito e damos, ou como falamos na aula anterior, damos ouvido ao Espírito Santo, podemos resistir a essa tentação. O Altíssimo não induz ao pecado, pois esse nos afasta de Deus. Então, nós vemos que Deus não induz ninguém ao pecado, uma vez que o pecado nos afasta dele. Seria um contrassenso falar que Deus tenta alguém. Pois a primeira coisa que nós fazemos, né, ou pensamos em fazer quando cometemos um pecado, é fugir da presença de Deus. Assim como Adão e Eva fez lá no jardim do Éden. Quando eles comeram daquele fruto, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. E é isso que o pecado faz com nós. Mas graças a Deus, a palavra de Deus mesmo nos adverte, mesmo que nós venhamos a cair, venhamos a falhar, né, a se sucumbir a uma tentação, graças a Deus a palavra nos adverte em 1 de João, capítulo 1 e 9, vai nos dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por mais que venhamos a falhar, nós temos a exortação que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados por Deus. No tópico 2.2 vai nos dizer assim: tentações de diversas formas. Em uma sociedade como a nossa, dominada pelo erotismo precoce, existe a tendência de se imaginar que a tentação tem somente o viés sexual. Entretanto, a tentação não ocorre apenas na esfera sexual. Então, nós vemos que hoje em dia, muitas vezes nós pensamos, né, que a tentação é só do lado sexual. E o comentarista mesmo aqui nos coloca outros exemplos para que nós, né, venhamos ter em mente algumas das tentações que sofremos, né, no nosso dia a dia, né, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Em todos os momentos nós somos tentados, né, não somente na esfera sexual, mas em várias áreas. Então nós podemos ver que há pessoas que possuem limitações no tocante à saúde e ficam restritas à ingestão de determinados alimentos e são tentadas a comê-los, mesmo que prejudiquem a saúde. Há estudantes que deixam de ser zelosos em seus trabalhos e estudos e buscam ajuda clandestina para tirar notas nas provas. É a famosa cola, né? Quantos de nós, né, já não pensamos ou fizemos, né, isso? Então nós vemos que isso também é uma forma de tentação, pois podemos ver que ao cometermos esse ato estamos fraudando, né, estamos enganando não somente outras pessoas, como também a nós mesmos. Há aqueles que gastam mais do que devem e que conseguem ganhar com seu trabalho, ficando endividados e deixam de honrar ao Senhor com seus recursos financeiros. Há homens e mulheres que, mesmo tendo uma família ou comprometidos pelo casamento, não se sentem satisfeitos e buscam aventuras extraconjugais, né? Acabam cometendo o adultério, colocando suas famílias em risco. A Bíblia diz que o próprio Filho de Deus foi tentado, mas como ele tratou a tentação, é de que forma podemos aprender com ele para que consigamos vencer as tentações que nos acometem. Então nós vemos que o próprio Filho de Deus foi tentado. E o que ele nos ensinou? Né? Quando nós vemos lá, nós vemos ele nos ensinando que temos que estar com a palavra de Deus, não somente
em nossa boca, mas também em nosso coração. Nós temos que estar meditando na palavra dia e noite. Vamos ver o que nos fala Josué, capítulo 1 e o verso de número 6. Josué, capítulo 1 e o verso de número 8. Josué, capítulo 1 e o verso de número 8. Vai dizer assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos conduz. Se nós tivermos ela não somente em nossa boca, mas também em nosso coração, e formos praticantes da sua palavra, nós, assim como Jesus, também conseguiremos vencer a tentação. No tópico 3, como Jesus lidou com a tentação. Tópico 3.1, Jesus usou a palavra de Deus. Como nós mencionamos já no tópico anterior, nós vemos que Jesus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias que ali foi tentado por Satanás, ele usou um trecho da palavra de Deus. A cada investida que o inimigo dava, Jesus o combatia usando a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus estava sempre usando a palavra do Pai. No tópico 3.2, Jesus confiou naquilo que Deus disse. Então, como nós já mencionamos, não adianta apenas a gente ficar citando versículos bíblicos, né? Ou apenas ter a palavra em nossa boca, se nós não acreditarmos, se nós não crermos naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus nos orienta. Pois muitas pessoas falam, mas não colocam em prática aquilo que estão falando. Depois é até bonito a gente ver pessoas citando versículos bíblicos de cabeça, né, sem ao menos ler ali a palavra. A pessoa já pega e já fala o versículo. É até bonito. Mas de nada adianta se nós não colocarmos em prática aquilo que estamos falando. E Jesus ali ele nos mostra que além de citar a palavra de Deus, ele também a praticava. Jesus creu na palavra e agiu de acordo com a fé. Da mesma forma, não devemos duvidar da palavra de Deus, nem depois ficar imaginando como seria se tivéssemos cedido aos apelos que nos cercam. Quem age crendo no que Deus diz, deve ter a atitude de afastar-se não apenas da tentação, como também esquecê-la. Então, é aquilo que nós já estamos falando, né? Se a gente tem a palavra de Deus, né, em nossos corações, se nós praticamos a palavra de Deus, logo nós se afastamos daquilo que nos tenta, daquilo que nos quer afastar de Deus. No tópico 3.3, vai nos dizer o que Deus espera que façamos quando tentados. Deus espera que hajamos de forma a honrar o seu nome, mesmo quando somos tentados. Ele espera que obedeçamos a sua palavra e nos afastemos de tudo o que pode nos conduzir ao pecado. Da mesma forma que Jesus optou por responder aos apelos do diabo, com a palavra de Deus, devemos nos guiar por ela. Portanto, além de crer na palavra de Deus e agir como ela ordena, devemos evitar tudo o que nos atrai para fazer o mal e pecar contra Deus.
Então, é aquilo que já mencionamos, né? Além de estarmos meditando na palavra de Deus de noite, temos que nos afastar daquilo que nos leva a pecar contra Deus, aquilo que nos tenta a pecar contra Deus. Nenhum crente está livre de ser tentado e cair na tentação. É uma escolha da pessoa que está se deparando com algo que lhe chama a atenção. Nesse ponto, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. E o verso de número 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é aquilo, tudo depende da minha escolha, da sua escolha. Pois tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Se deparando com algo que lhe chama a atenção, e que pode lhe prejudicar espiritual e materialmente. Para que possamos estar firmes e não ceder à tentação, devemos observar o exemplo de Jesus, que enfrentou esses momentos tendo a Bíblia como sua base de resposta, até para o próprio inimigo. Nosso Senhor não apenas venceu o pecado, como também derrotou Satanás, nos dando o exemplo de que podemos ser vitoriosos na tentação. Então, meus irmãos, que nós possamos, assim como Jesus, estarmos sempre sendo orientados pela palavra de Deus. Assim como Jesus nos ensinou, né? Ali, quando ele foi tentado no deserto. E se nós olharmos toda a trajetória de Jesus, nós vemos que a cada passo seu, ele foi tentado. E em cada passo ele venceu, usando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. E é isso que ele espera que nós também façamos, que nós possamos estar com a palavra de Deus em nossos corações e praticantes, para que possamos resistir à tentação. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.